bem-vindos todos os que estão presentes, né? E nós damos sequência para, com a atividade de hoje, encerrar o primeiro ciclo de conferências que tem como objetivo homenagear o centenário de publicação do Tratatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein, né? Nesse primeiro semestre, nós contamos com a presença e participação de pesquisadores brasileiros muito ligados à PUC, né? Então, contamos aqui com reflexões que nos conduziram aí por uma espécie de sondagem das fronteiras do próprio trabalho de Wittgenstein, né? Para onde caminha esse trabalho? E, de alguma forma, nós tivemos aí contato com a questão do místico, tivemos também contato com a questão da arte, da estética, com aquela da lógica, né? Com aquela da música, ficamos devendo aquela da história, né? Mas certamente em algum momento ela se oportunizará. E vamos encerrar hoje com uma reflexão a respeito das relações que podem derivar de Wittgenstein e da ciência. E contamos hoje com a presença do professor Léo Peruso Júnior, né, que vai nos ajudar a pensar um pouquinho a este respeito a partir das suas pesquisas, né? Então, eu apresento a vocês o nosso coordenador, né? Coordenador da linha de pesquisa Epistemologia e Ontologia do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC, o professor Dr. Léo Peruso, né? Que fez sua graduação na PUC, depois fez seu mestrado na PUC do Paraná, depois fez seu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e teve também a oportunidade de estar cursando o seu pós-doc, né, na Universidade Ca' Foscari, em Veneza, né, e supervisionado pelo professor Luigi Perissinotto, né. O professor Léo é estudioso de Wittgenstein, sabemos todos, né? E a partir do Wittgenstein faz suas incursões, inclusive sobre as questões da linguagem que afetam o direito e assim sucessivamente, né? Então, para que nós possamos ter aí essa participação do Léo, eu acolho a todos, né? Sejam todos bem-vindos e passo a palavra ao Léo para que ele faça a sua reflexão e depois, no final, nós conversamos um pouco a respeito. Professor Léo, muito obrigado, seja bem-vindo, estamos aí e somos todos ouvidos. Bom, obrigado, professor Bortolo, pela apresentação. Queria cumprimentar todas e todos e dizer que realmente é um prazer grande, enfim, poder encontrar com cada um de vocês, né, nesses encontros que nós tivemos, obviamente não pela minha presença, mas pela presença dos colegas que, enfim, já participaram e dos outros colegas que vão participar, né, dos próximos eventos, né, o professor Alejandro que está aqui, Alejandro Leon, o professor Darley, enfim, temos outros pesquisadores no segundo semestre, além dos colegas, enfim, que já participaram, né, Leandro, o Edmar, o colega lá, Daniel. que foi o Daniel, né, e claro, o professor Bortolo, né. E eu queria dizer que, antes de mais nada, duas questões, né? A primeira, dizer que o fato de estudar o pensamento do Wittgenstein, de a gente ter fomentado esse grupo, né, deve-se, obviamente, às pesquisas que o professor Bortolo fez e faz, né, nos últimos né, mais de 30 anos. Né, certamente o espírito de um trabalho né, feito com muita seriedade é aquilo que, enfim, marcou as próprias leituras que eu fui realizando ao longo do tempo, né? E a segunda questão é que, para relacionar e falar de um tema, enfim, realmente um pouco espinhoso, né, e realmente pensado dentro da epistemologia, que é a questão da ciência, seria muito mais fácil usar, enfim, autores que tiveram como objeto específico a ciência propriamente dita, né, como é o caso do Popper, do Kuhn, né, do Feyerabend, do próprio Lakatos, do Bachelard.
E efetivamente pensar essas, né, o que significa a ciência a partir do Wittgenstein, talvez não seja propriamente uma reflexão tão clara e tão, né, tão auto-evidente nos próprios textos do Wittgenstein, até porque ele é um assunto, em tese, um pouco marginal a uma preocupação de caráter filosófico, enfim, que tem outra natureza. E, de qualquer forma, eu vou tentar aqui especular algumas coisas, especificamente da relação do Tractatus com aquilo que efetivamente se entende como ciência, enfim, como a linguagem, a gramática utilizada pela ciência. Eu fiz um pequeno texto aqui, então vou centrar aqui mais ou menos uns 35 minutos da minha fala, seguindo um pouco essa sequência mais linear. E a grande provocação, né, do texto é exatamente que tipo de imagem e o que, evidentemente, o Tractatus concebe como ciência, né? Se efetivamente a ciência pode ser dada sob o objeto, né, clássico, moderno, das relações entre eventos e fenômenos dentro da chamada lei da causalidade, que é o grande problema, né, evidente dentro da ciência, como que de casos particulares das próprias relações se estende a generalização, ou se evidentemente o Wittgenstein tem um propósito maior, que é justamente determinar o problema da linguagem da ciência a partir daquilo que evidentemente a lógica permite determinar como condição de possibilidade. Isso né, fica claro, enfim, ao longo aí das incursões do Tractatus, e é um pouco esse o objetivo geral aqui da minha fala, que é mostrar por que o Wittgenstein afasta-se de uma visão dada, né, da própria relação de causalidade, apropriada, obviamente, de um pensamento que entra em crise no final do século XIX, e por que evidentemente, o Tractatus ele acaba abrindo espaço para um tipo de reflexão que serve como uma espécie de explosivo, né, contra aquilo que a ciência, evidentemente, né, a ciência, pensando aqui como uma preocupação filosófica mais ampla, faz, e também entendendo um pouco essas questões do Tractatus, é possível visualizar de uma forma um pouco indireta a grande disputa que há entre o Wittgenstein e o neopositivismo, que fez uma leitura, obviamente, criticada pelo próprio Wittgenstein. Tá? Então, basicamente, aqui a minha incursão na reflexão vai ser essa. Tá? Bom, então eu vou partilhar com vocês aqui, vou fazendo aqui pelo menos uma leitura de um texto que eu produzi aqui para o evento e conversar um pouco a respeito dele. Né? Bom, existe uma passagem, né, dita lá contada, enfim, pelo Maurice Drury, né, de um encontro com o Wittgenstein, que determina mais ou menos o seguinte, perguntado, enfim, sobre o que ele entendia, né, por essa visão cientificista, né, a respeito, enfim, da própria visão do Wittgenstein sobre esse tema, e o Wittgenstein teria dito mais ou menos o seguinte: eu estava dando um passeio em Cambridge, passei por uma livraria e na janela havia retratos de Russell, Freud e Einstein. Um pouco mais adiante, numa lógica de música, eu vi retratos de Beethoven, Schubert e Chopin. Ao comparar esses retratos, eu senti intensamente a terrível degeneração que, no curso de apenas 100 anos, chegou por sobre o espírito humano. Então, parece que, de algum modo, a relação entre ciência, cientificismo e a própria ideia, né, de progresso e as investigações e a apropriação que a ciência faz quando tenta descrever efetivamente as coisas, foi um objeto constante no pensamento do Wittgenstein. A gente encontra reflexões que estão presentes no Tractatus e, obviamente, depois, já no Livro Azul, nas observações sobre, né, sobre a lógica, o Wittgenstein continua, né, cultura e valor, continua retomando de uma forma muito contundente essa imagem, vamos chamar assim, uma certa imagem desconstrutiva sobre esse ambiente que havia pensado a ciência como um objeto né, explicativo e de composição do progresso da sociedade. Agora, especificamente no Tractatus, né, o tema da ciência ele começa, né, a ficar um pouco mais claro quando no aforismo 4.11 o Wittgenstein acaba afirmando que a totalidade das proposições verdadeiras
é toda a ciência natural ou a totalidade das ciências naturais. E, na sequência, que a filosofia não é uma das ciências naturais. A palavra filosofia deve significar algo que esteja acima ou abaixo, mas não ao lado das ciências naturais. Nesse sentido, que tipo de ciência tem em mente o filósofo ao estabelecer este distanciamento metodológico entre aquilo que de fato a filosofia, né, o campo filosófico faria, e aquilo que evidentemente é a ciência aqui pensada especificamente as ciências naturais? Estaria Wittgenstein ao abordar o acesso direto a um elemento da realidade, comprometendo-se, mesmo que de forma sutil, com os velhos problemas entre idealistas e realistas? Né? Parece que, de algum modo, há um compromisso do Wittgenstein em tentar dissolver a própria noção entre anti-realismo e realismo, na medida em que a própria compreensão desses problemas é aquilo que se havia pensado a partir da modernidade, se há a possibilidade ou não de conhecer um mundo externo à mente, ou se aquilo que nós fazemos são representações e construímos, de fato, uma imagem de mundo a partir das nossas próprias coordenadas. Né? E o Wittgenstein, obviamente, depois a gente vai observar isso, vai acabar assumindo uma tese de tipo não realista no sentido tradicional. É importante lembrar, por exemplo, que Wittgenstein afirmará mais adiante que o solipsismo, levado às últimas consequências, coincide com o puro realismo. Assim, o Tractatus parece cruzar, de um lado, a perspectiva de que possamos ter uma experiência imediata dos objetos da realidade e, por outro, que as referências dos nomes sejam coisas independentes do sujeito. Quer dizer, a grande questão do Tractatus é, assim, grosseiramente falando, no fundo, representar o grande problema que há do modo como nós podemos falar de forma significativa daquilo que nós chamamos de realidade. Para o realismo, no sentido, para o realismo científico, existe sim um mundo dado externo às próprias teorias, e as teorias, na medida em que vão sendo construídas, elas se aproximam cada vez mais dessa coisa que está aí dada de uma forma objetiva fora de nós. O fato é que, para o Wittgenstein do Tractatus, o problema não está numa relação de caráter imediato com os objetos que estão no mundo. O problema se dá justamente na forma como nós usamos uma linguagem que efetivamente joga com as condições, possibilidades de representar logicamente aquilo que o mundo é. Então, de um modo assim bem geral, a gente precisa ter em mente que, para o Tractatus, falar do mundo e representar de forma significativa, essa composição dos próprios objetos, se dá do ponto de vista da organização lógica da linguagem e não de um acesso desse sujeito que estaria, enfim, representando internamente aquilo que a realidade é. Por isso que a própria ideia de sujeito para o Tractatus, a ideia do solipsismo, o sujeito solipsista é o sujeito que está exatamente no limite do mundo e coincide com o puro realismo na medida em que é ele que faz esse jogo entre aquilo que vai ser representado e os objetos que efetivamente existem e são dados de uma forma imediata no mundo. Essas paradoxais afirmações já mostram por si só que o objetivo da ciência e da filosofia, para o Tractatus, denotam caminhos particulares e, em certa medida, complementares. Em que pese o argumento de que a primeira não apenas indica objetos particulares, mas classes naturais de objetos e que sua função seja descrever a realidade da qual se ocupam seus enunciados, a segunda consiste precisamente no esclarecimento lógico dos pensamentos, uma vez que o resultado da filosofia não são proposições filosóficas, mas é tornar proposições claras. Então, um segundo ponto, além desse entrave entre, e a visão defendida pelo Wittgenstein é uma posição realista ou uma posição idealista, situa-se o fato do modo como o autor acaba compreendendo a própria ideia de filosofia. Quer dizer, a filosofia pensada aqui com um afastamento do sentido tradicional do termo, que seria justamente
né, a construção de teorias, na medida em que a ciência busca descrever a realidade a partir dos enunciados que descrevem as próprias relações entre as coisas, mas efetivamente a filosofia não constrói proposições como a ciência efetivamente faz, apenas estaria ali trabalhando né, num aspecto, né, das próprias proposições que são colocadas pela ciência, ou seja, sob a linguagem da ciência. Por isso, Wittgenstein parece ter claro que o material da ciência não é algo mental ou ontologicamente independente dos seres humanos, mas que a ciência corresponde a uma versão da realidade. Deste modo, ao contrário da confusão impetrada pelo clássico argumento do realismo científico, segundo o qual, em linhas gerais, os termos da ciência ou produto da pesquisa científica bem-sucedida é o conhecimento de objetos independentes da teoria externos à mente, Wittgenstein está simplesmente rejeitando quaisquer posturas metafísicas que venham uma espécie de continuidade entre linguagens naturais e linguagens de caráter científico. De forma preliminar, é importante também recordar que, especialmente a partir da segunda metade do século XIX, a racionalidade científica moderna entra em crise. As matemáticas e seu questionamento aos axiomas de Euclides, né? Gauss, Peano, Cantor, Lobachevsky, Riemann, a teoria da evolução, Lamarck, Darwin, o surgimento das ciências do espírito, Dilthey, bem como a mecânica quântica, Boltzmann, Planck, e a teoria da relatividade na física, Einstein, havia implodido os modelos de racionalidade científica. Por isso, tornava-se necessário não apenas a emergência de uma nova epistemologia para dar conta desses novos problemas, mas também a consolidação de uma imagem de ciência que tomasse sua própria gramática como modus operandi. Então, um terceiro elemento é pensar que, quer dizer, muito provavelmente a imagem, né, uma certa imagem que o Wittgenstein também pensa em renovar em relação à ciência, é uma ciência que desse conta das coisas que foram colocadas no final do século XIX, quando se viu que sim, ciência não é simplesmente uma acoplação da teoria ao mundo, como se houvesse uma aproximação constante do enunciado a um fato objetivo fora da mente. Quer dizer, essa imagem, no fundo, já havia sido abandonada por uma série de autores que são esses, e evidentemente, por exemplo, quando o Wittgenstein cita o Hertz, com a noção de modelo, pensa que realmente os enunciados da ciência não são simplesmente coisas que estão sendo apregoadas aos objetos que estão no mundo, né? E que o mundo tem uma ordem eminentemente dada fora de nós. Assim, o Tractatus, longe de desenvolver alguma concepção de ciência ou filiar Wittgenstein ao jargão de filósofo da ciência, busca simplesmente clarear o ranço metafísico do realismo científico e, consequentemente, destronar o debate entre acesso direto e indireto aos objetos, aí faltou um A, que compõem a realidade ou o mundo. Esse ponto aqui também é uma coisa que eu chamo bastante atenção, porque, veja, naquele velho debate aqui, que em linhas gerais foi exposto entre realistas e antirrealistas, a questão toda é como é que nós podemos falar de acesso direto e indireto às coisas, se a mente está de um lado, o mundo está de outro, e se a forma como nós consolidamos a linguagem científica conseguiria dar conta daquilo que o mundo é. Quer dizer, o Wittgenstein sai desse ponto sem fundo, desse buraco sem fundo, e no fundo acaba tentando dar uma outra resposta, justamente, né, afirmando que a questão está exatamente entre a forma como a linguagem, determinada pela própria estrutura lógica, já joga com as possibilidades a priori daquilo que pode ocorrer possivelmente no mundo, independentemente da aproximação direta e indireta dos próprios objetos. Entretanto, o que significa, então, dizer que as proposições científicas descrevem a realidade? Porque a grande questão da ciência é como é que nós sabemos que uma teoria, que aquilo que é o propósito de uma equação, de um simbolismo científico, diz aquilo que o mundo é. Pegar uma fórmula, energia igual massa vezes aceleração ao quadrado, como é que a gente sabe que essa linguagem descreve aquilo que evidentemente é o mundo? Segundo o Tractatus, as ciências naturais são construídas por proposições genuínas
porque afiguram fatos sobre o mundo. Isto é, as teorias científicas, em última instância, lançam como que redes sobre o mundo. A este respeito, aqui trago uma citação do professor Alejandro Tommasini Bassols, que diz o seguinte, que uma teoria científica é, antes de tudo, um instrumento que permite, dependendo de sua fineza, uma melhor ou pior manipulação dos objetos. Quer dizer, essa rede é uma rede dada pelas condições da própria estrutura, né, que são as condições que a lógica permite determinar. Quer dizer, então, nós sabemos que, dadas algumas condições, de forma não causal, mas é uma espécie de causalidade determinada pela lógica, nós sabemos aquilo que evidentemente ocorre. Quer dizer, essa rede jogada sobre o mundo, quer dizer, dependendo do tipo de regra, nós também saberemos que tipo de resultado é possível ser colhido. Porque é a rede que determina o que a gente conhece do mundo. Não é a rede que diz, olha, um pedaço ficou ali fora, um outro pedaço foi desconhecido. O que de fato existe, o que não existe, é dado por essa estrutura, que é justamente essa malha né, das questões dadas pela forma da lógica. Agora, uma outra pergunta seria se de fato as regras que compõem a lógica, etc., são convencionalizadas ou são pensadas aí num apriorismo no sentido kantiano. Mas isso é uma outra discussão, enfim, eu perguntaria isso pro Leandro. Mas o Wittgenstein assume que a coordenada dada pela rede da lógica é o que permite determinar, evidentemente, o que se conhece. Por sua vez, ao versarem sobre os objetos, somente poderiam fazê-lo indiretamente, abrindo espaço para o argumento de que as redes, isto é, as teorias científicas, só desligar aqui o microfone, as teorias científicas são sistemas convencionalizados e, por fim, que Wittgenstein estaria advogando a favor de uma concepção instrumentalista de ciência. Ora, se as teorias científicas são construções simbólicas que trabalham através de coordenadas lógicas, então o Tractatus parece estar habilitando algum tipo de idealismo sobre o conhecimento científico. Quer dizer, o primeiro ponto é que o Tractatus não assume uma ideia, né, de que a ciência deva e consiga compreender coisas que estejam fora da própria, daquilo que a própria linguagem permite determinar. E um segundo ponto é que essa concepção de que as redes determinam aquilo que pode ser conhecido reabilita, sim, uma certa ideia antirrealista ou idealista, como a gente quiser chamar. Entretanto, ao contrário do velho argumento idealista que vê a impossibilidade de um acesso direto a realidades externas, Wittgenstein sustenta que não há um véu mental que impede a demonstrabilidade do conhecimento científico. Trata-se, segundo ele, de um problema de caráter linguístico, haja vista que a linguagem da ciência estaria atrás da linguagem da natureza. De qualquer modo, mesmo que as teorias científicas não nos digam algo da estrutura última dos objetos e nosso acesso a eles seja apenas de forma indireta, esse suposto idealismo é, segundo o próprio professor Tommasini, filosoficamente inócuo. Serve unicamente para atacar a posição metafísica do realismo científico, pois algo plantado fora da linguagem, mesmo que efetivamente existente, seria carente de qualquer significatividade. Quer dizer, por que não tem nada fora da linguagem, portanto o realismo, no sentido clássico do termo, como definido anteriormente, seria um problema? Porque mesmo que haja, se o algo dado não for significativo na linguagem, aquele algo fora da linguagem não significa absolutamente nada. Então, ou a ciência fala e uma espécie de argumento de autoridade aceita que as suas proposições são aquilo que são cientificamente, né, aquilo que é cientificamente dado, ou efetivamente o ponto fora da linguagem é filosoficamente inócuo, quer dizer, não diz nada. Por isso que o grande problema é aqui pensando numa questão prática, como é que a linguagem da ciência, quando não cria novos termos teóricos,
acaba fazendo metáforas para dar conta daquilo que efetivamente o mundo é. A gente fala assim, a bomba do coração, o buraco negro que se encontra no espaço. Quer dizer, não tem um buraco e muito menos negro, mas a gente acaba metaforizando porque o termo teórico não consegue dar conta daquilo que é um postulado que não cabe dentro do próprio termo teórico. Quer dizer, aqui que de fato a contribuição do Wittgenstein é interessante. Quer dizer, existe um ponto em que a ciência, ela no fundo, deveria reconhecer que há um problema na forma como se constrói a teoria, né? Saindo daquele esquema de que haja um problema empírico e que evidentemente não compete ao filósofo, compete ao cientista. Logo, para o Tractatus, não é necessária a ideia de representação como reconstrução mental, pois para afirmar-se o domínio da lógica, é suficiente para mostrar o caminho de validade das proposições científicas. Assim, quando Wittgenstein afirma, por exemplo, que a realidade deve, por meio da proposição, ficar restrita a um sim ou ao não, e a proposição constrói um mundo com a ajuda de uma armação lógica, está apontando para a tese de que deve haver algo em comum entre o modelo e o modelado, isto é, entre a construção simbólica e algo no mundo. Só que essa construção, ela se dá do ponto de vista puramente formal, não do ponto de vista puramente empírico. Assim, uma possível concepção de ciência no Tractatus, portanto, está ligada à concepção de gramática lógica, e desta maneira, a sua teoria da representação da linguagem, ou também chamada de teoria pictórica. Há também um espaço importante que devemos considerar no pensamento de Wittgenstein. Se as ciências naturais são disciplinas de caráter empírico, falar de conhecimento a priori sobre elas poderia significar a revitalização de um espaço metafísico. Neste sentido, como podemos saber se há relações mais ou menos causais entre eventos, situações e fatos? Segundo Wittgenstein, nossa linguagem é que permite fazê-lo na medida em que todas as proposições são funções de verdade delas mesmas. Por isso, quando estabelecemos conexões entre os próprios termos que fazem parte da linguagem, nada mais fazemos do que conhecer suas possibilidades determinadas de forma a priori. Quer dizer, o tipo de causalismo que há entre os termos que a linguagem científica usa quer dizer, um jogo que, do ponto de vista formal, do ponto de vista lógico, consegue saber de forma a priori aquilo que é o caso venha a ocorrer no mundo. Quer dizer, ser verdadeiro e falso caso não ocorra. Não é o caso, portanto, de determinar a causalidade entre os fenômenos e eventos através de algo empírico, como poderia argumentar um autor moderno, pois são as possibilidades de conhecermos que chamamos lei da causalidade. A este respeito, então, o filósofo afirma, a lei da causalidade não é uma lei, mas a forma de uma lei. E lei da causalidade, diz ele lá no aforismo 6.321, esse é um nome genérico. E assim como na mecânica dizemos leis de mínimo, por exemplo, a mínima ação, há na física leis de causalidade, leis com a forma de causalidade. Quer dizer, aquele velho problema, e aqui parece que o Wittgenstein de novo revitaliza isso, né? Do Hume, do Kant, se a causalidade, quer dizer, se a causalidade é um dado objetivo daquilo que ocorre entre os fenômenos, ou se nós olhamos de forma causal aquilo que ocorre entre os fenômenos, o Wittgenstein vai dizer, olha, não é nenhuma e nem outra. O que existe é uma causalidade determinada pela forma como nós, por meio das coordenadas dessas redes sustentadas pelo edifício da lógica, permitem enxergar causalmente a relação entre os fenômenos, inclusive de forma a priori. Agora, nós temos a impressão, e depois mais adiante ele diz que é uma impressão psicológica, de enxergar a causalidade como um fenômeno. Então, a ciência, quando de fato faz o que faz, ou busca fazer aquilo que, enfim, é o seu objetivo, que é esse passo entre o fenômeno e o caso particular e as relações para permitir a generalização, ela não se apoiaria nem na forma como nós olhamos a causalidade e nem uma causalidade dada pelos próprios fenômenos.
seria a própria rede que nos dá a causalidade enquanto uma causalidade de caráter lógico. Não sei se fica claro, mas enfim, você deixar bem frisado esse ponto, porque de fato é um argumento central, enfim, para alguém que no fundo quer se apropriar, enfim, e conhecer um pouco mais aqui de qual seria o pensamento e a relação que o Wittgenstein tem com a ciência dentro do Tractatus. Assim como nos aforismos subsequentes, o que está em jogo não é a existência de uma lei a priori, mas simplesmente a sua possibilidade a partir de uma forma lógica. Especificamente sobre a questão anterior, pode-se compreender que as leis não reconhecem sua regularidade na experiência dada pelos próprios fenômenos. E aqui Popper tornou-se um de seus principais herdeiros. Uma vez que as proposições que construímos de determinadas formas lógicas servem como algo a priori. E aqui faço referência, mais uma vez, a uma passagem do professor Tommasini, que diz o seguinte: falar de leis é indicar regularidade, mas indicar regularidades é aludir a conexões que podemos pensar e, portanto, enunciar. Quer dizer, aquilo que nós enxergamos enquanto um elemento causal deve ser, antes de mais nada, pensável e, portanto, possível de ser enunciado. Com isso, a velha ideia de causação agora está colocada entre parênteses. Quando eu escrevi, pensei, bom, esse velho jargão da fenomenologia. Ao conhecermos a priori as propriedades formais da linguagem, e pensando que o Tractatus é um texto voltado para essa ideia do formalismo da linguagem, pode-se então determinar as relações causais entre fenômenos e eventos. Quer dizer, o que determina então o que a ciência pode conhecer é justamente que a linguagem que ela usa determina as próprias propriedades formais dos nomes que fazem parte das orações que compõem a linguagem da ciência, mas não um problema aqui de caráter evidentemente empírico. Da tese apresentada, explica-se, enfim, aquilo que Wittgenstein havia exposto no aforismo 5.1361. Os eventos do futuro não podemos derivá-los do presente. A crença no nexo causal é a superstição. Assim, a causalidade não é um postulado mental, e muito menos, algo que seja extraído da observação relacional entre os fatos, eventos ou fenômenos. Se uma proposição pode, logicamente, determinar seu alcance a priori, então significa que a ocorrência independe dos próprios fatos e, consequentemente, impõe uma espécie de descrição de mundo. Quer dizer, a ocorrência, as relações daquilo que ocorre dentro da forma como uma proposição está conectada, pelos conectivos, etc., que fazem parte das próprias relações das proposições, determina a própria imagem daquilo que a proposição descreve. E não é, evidentemente, o mundo que cria essa impressão ativa sobre a própria proposição. Em outras palavras, portanto, as teorias científicas são redes linguísticas para capturar fatos do mundo, uma vez que a descrição está adstrita ao universo daquilo que se propõe mostrar. Se, por exemplo, lançarmos uma rede, e aqui rede no sentido metafórico, para capturar salmões, esta rede não permitirá descobrir nem mais nem menos do que o objeto que se propõe. Deste modo, as teorias não podem, as teorias da ciência não podem exceder-se em generalizações empíricas, pois aquilo que pode determinar a prioristicamente não passa de um construto teórico ancorado no simbolismo lógico. Quer dizer, o que uma rede determinada por um simbolismo lógico consegue fazer é exatamente determinar aquilo que são as variáveis que permitem que ela faça, nem mais nem menos. Quer dizer, se há um pedaço da coisa que não pode ser capturado pela rede, a rede de fato não pode ser compreendida. Agora pense o seguinte, se a gente tem um termo teórico que a ciência usa do tipo assim, o universo é infinito. Bom, um conceito para determinar o alcance, em tese poderia também ser pensado. Quer dizer, se eu sei que eu quero trabalhar com um conceito que eu não posso determinar com alcance, esse conceito, no fundo, não é científico, é simplesmente uma metáfora para alguma coisa que a gente ainda não consegue entender. Mas não para que, evidentemente,
a gente consiga, né, dar uma maior propriedade a um termo que não tem função nenhuma, exceto para suprir o nosso ego diante de uma coisa que é o fato de não entender aquilo que o universo é. O Tractatus detecta, em um senso, né, esse verbo detecta, enfim, o Tractatus enuncia ou aponta, né, em senso absolutamente direto, que as linguagens científicas cumprem seu papel na medida em que a linguagem sendo decomposta em orações e estas em concatenações entre nomes permitem que haja uma relação entre o modelo e o fato. Por isso, é necessário que no interior dessa relação os modelos e seus elementos representem a mesma relação que mantém entre os elementos do fato. Tem um em a mais. Grosso modo, o exame de tal linguagem formal nos permite saber, por exemplo, se a proposição é um retrato lógico do mundo, isto é, tal oração pode ser tomada como significativa porque é um retrato de um fato possível ou uma combinação de um retrato possível. Entretanto, é importante destacar que, segundo Wittgenstein, não há fatos lógicos, assim como as verdades da lógica não dizem nada, apenas mostram a estrutura dos fatos das proposições. Quer dizer, aquilo que a natureza própria, né, do simbolismo formal da lógica não tem conteúdo nenhum. Quer dizer, é apenas uma espécie de condição de possibilidade para determinar efetivamente aquilo que vai ser mostrado numa relação entre o fato e a própria proposição. Só isso. Se o interesse de Wittgenstein não está ancorado no indutivismo e no mentalismo, então resta saber o que ocorre quando a ciência, como é o caso, por exemplo, da física newtoniana, apropria-se de propriedades como dureza, impenetrabilidade, rigidez, inércia, entre outros, para definir um conceito como corpo. Assim, dizer que uma mesa é impenetrável é emitir uma tautologia. E esta, segundo Wittgenstein, não são um retrato dos fatos, ou não é um retrato no caso do exemplo. Assim como afirmar que esta mesa não é rígida, que configuraria uma contradição. Devemos enxergar, portanto, que há uma nítida fronteira, por um lado, entre os conceitos que fazem parte da linguagem científica e, por outro, a estrutura formal da linguagem que determina toda e qualquer representação possível. Quer dizer, o problema do Wittgenstein não é a forma como a ciência efetivamente, né, do ponto de vista pragmático, funciona. A questão do Wittgenstein, se há uma questão aqui para relacionar, né, o pensamento dele com a ciência, é justamente a forma como a linguagem, a estrutura formal da linguagem, permite, né, determinar o que pode ocorrer entre um fato e uma proposição, seja ela da ciência ou seja ela em qualquer outra proposição possível, embora as outras não sejam proposições porque carecem, né, da relação bifásica de verdade e falsidade. Wittgenstein, ao que parece, não está interessado no papel pragmático da ciência, mas nas condições estruturais que antecedem o movimento da linguagem científica sobre o mundo. Por isso, a ingênua ideia de uma conexão essencial entre causa e efeito, né? E aqui eu lembro que foi um dos textos que quando eu fazia mestrado, o professor Bortolo pediu que eu lesse, né? A relação lá do texto do Wittgenstein, causa e efeito seguido da lição sobre a vontade, tipicamente alicerçada na visão moderna de ciência, é eliminada. Obviamente, isso não significa dizer que toda e qualquer explicação científica não dependa da existência de leis para cartografar o mundo. Porém, não é o caso de que o antigo recurso da causação possa ainda ser utilizado com a mesma força. Acho que esse é o ponto, né, específico do Tractatus. É ver que a própria ideia de causalidade é uma causalidade determinada por esse jogo dado entre as proposições e a possibilidade lógica de descrever aquilo que é a ocorrência da coisa. Ponto. Né? Mais do que isso, nem a ciência nem filósofos poderiam se comprometer. Conforme Wittgenstein escreve, a crença no nexo causal é uma superstição, pois o comprometimento com as consequências do mecanismo associativo entre os fenômenos e sua generalização não passa de algo intrínseco à nossa forma natural de pensar.
Nos aforismos 6.362 e 6.363, o autor indicará que o que se pode descrever pode também acontecer. Quer dizer, aí vejam, aquilo que eu posso logicamente determinar também pode ocorrer no mundo. E o que cumpre a lei da causalidade excluir, tampouco se pode descrever. Bem como que o processo de indução consiste em adotarmos a lei mais simples que se possa pôr em consonância com nossas experiências. E logo na sequência afirma que tal processo, o processo causal, não tem nenhum fundamento lógico, mas apenas psicológico. Sem dúvida alguma, a posição de Wittgenstein sobre a ciência, as teorias científicas, evoca a ideia de que estas funcionam apenas como redes que, de forma a priori, permitem falar com êxito da realidade. Entretanto, no Tractatus, duas questões se tornam fundamentais. Primeiro, que as teorias científicas não são meras generalizações indutivas, porque indutivamente, do ponto de vista empírico, a gente não determina nada, cai naquele velho dilema de que algo não possa estar dentro da própria generalização. E segundo, que elas não podem ser tomadas como descrições da realidade. A primeira tese é resultado do fato de que o êxito de nossas predições ocorre em um nível puramente lógico. A segunda, por sua vez, é que as teorias científicas não versam diretamente sobre os objetos, mas sobre os termos teóricos e a fineza de suas relações. Assim, se há uma filosofia da ciência em Wittgenstein, ela, por um lado, implodiria os edifícios da filosofia da ciência e, por outro, manter-se-ia afastada de uma visão realista. Quer dizer, o fato de saber que a ciência pode fazer ciência de uma maneira puramente teórica e derivar verdades dessas próprias relações entre a proposição e a possibilidade lógica de que algo ocorra no mundo, embora Wittgenstein não tivesse escrito sobre isso, quer dizer, é apenas uma constatação, talvez, da nossa ideia pouco contemporânea de ciência. Quer dizer, se eu sei que eu tenho uma fórmula, que eu tenho termos teóricos que me permitem compreender qual é a relação entre dois astros, empiricamente pode ser o caso de que a gente faça ali uma simulação para ver se realmente há essa distância, se isso fosse possível. Agora, uma relação do ponto de vista formal me permite determinar exatamente se há algo que me permita chegar à verdade nessa relação entre a proposição e aquilo que é o evento possível. Ninguém de nós vai seguir lá 1 metro para calcular a distância entre duas estrelas que estão em um certo ponto. Por isso que a citação do Wittgenstein, muitas vezes, sobre a física, acaba aparecendo dentro do próprio Tractatus. Era a questão do porquê os termos da física, no fundo, precisam se comprometer com outro tipo de problema, que não é um problema de caráter eminentemente empírico, como era o caso naquele exemplo citado pela física newtoniana. Assim, se a ciência não explica diretamente os fatos, em que medida podemos aceitar que suas descrições sejam verdadeiras e suficientes? O valor da ciência é, portanto, fundamentalmente pragmático. Suas abordagens não permitem apenas manipular e construir o mundo, mas também reformulá-las, constantemente, na medida em que suas redes teórico-explicativas nos mostram outras finezas do mundo. E aqui finezas tem que pensar do ponto de vista puramente formal. Quer dizer, não está dado no sentido fenomenológico, heideggeriano, aquilo que poderia suscitar esse tipo de vocabulário. Com isso, se há um aceno de Wittgenstein no Tractatus à Ciência, ele não é um aceno propriamente otimista. Ao contrário, situa nas armadilhas da linguagem o modo como nós, ou a ciência, podem pensar e representar o mundo. Filósofas, como afirmará no Livro Azul, se encontram embriagados em fazer aquilo que não deveriam, uma vez que a própria ciência também cairia em equívocos metafísicos. Aqui eu peguei uma citação do Livro Azul para mostrar que do Tractatus, entre aspas, a filosofia posterior, essa visão completamente implosiva de uma imagem de ciência, o Wittgenstein continuou, manteve ela de forma muito, muito forte. Filósofos constantemente veem os métodos da ciência diante de seus olhos e são irresistivelmente tentados a responder questões do modo como a ciência o faz.
Essa tendência é a fonte real da metafísica e leva o filósofo à completa escuridão. Eu quero dizer aqui que nosso trabalho nunca pode reduzir qualquer coisa a qualquer coisa ou explicar qualquer coisa. A filosofia é puramente descritiva. A aversão de Wittgenstein não é, portanto, à ciência, mas ao grotesco cientificismo que se equivoca em seu próprio método. Aliás, Wittgenstein está mais interessado, né, e aí é o problema da gente ficar colocando coisas na boca dos autores, em fazer um prognóstico sobre o papel da filosofia. Uma vez que esta, sim, ao contrário da ciência, consiste em, e aí ele diz lá, nada a dizer senão o que se pode dizer. Portanto, proposições da ciência natural. Portanto, algo que nada tem a ver com filosofia. E então, sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado a certos sinais em suas proposições. Nesse sentido, e finalizo, enquanto as proposições científicas estão submetidas ao rigoroso exame lógico, o trabalho filosófico não é jamais esgotado. Wittgenstein expressou, e aí parece que a grande questão, quer dizer, embora o Wittgenstein faça uma espécie de diagnóstico e prognóstico do problema da causalidade, que indicaria a forma como a ciência, no fundo, deveria trabalhar, isso acabou servindo como uma espécie de fermento para a própria ideia do, enfim, o que confere à filosofia se a ciência, no fundo, deveria apenas preocupar-se com aquilo que, enfim, já é dado pela própria possibilidade. Talvez a pergunta do Wittgenstein é que aquilo que a ciência pode, logicamente, determinar, elimina, inclusive, a necessidade de um cientista. Porque as próprias relações lógicas entre as proposições já determinem efetivamente o papel daquilo que pode ser encontrado. Isso não significa que a gente está falando de questões de caráter empírico que tenha que ter o cientista que, evidentemente, faça o que faça. Agora, parece que a grande questão é que embora a ciência seja isso, e aqui o que me parece importante, já foi partilhado por alguns de vocês aqui durante os outros encontros, é que o Wittgenstein chama a atenção para o fato de que, embora, enfim, a ciência seja um problema, a lógica determina as condições de possibilidade, a causalidade seja justamente aquilo que, logicamente, nós podemos determinar entre uma proposição e um fato. O ponto fundamental é que o caráter filosófico sobre tudo isso não é esgotado. Wittgenstein expressa, portanto, lá nos aforismos finais, esse que é um aforismo que eu gosto bastante, que mesmo que todas as questões científicas possíveis tenham obtido resposta, nossos problemas de vida não terão sido sequer tocados. É certo que não restará, neste caso, mais nenhuma questão. E a resposta é precisamente essa. Quer dizer, aquilo que logicamente pode ser dito, é dito. Seja do ponto de vista da linguagem, daquilo que a ciência pode determinar, seja do ponto de vista de uma relação entre um fato e uma proposição, que nós já conhecemos de forma a priori quais são os seus possíveis lances. Agora, isso já está dado. Quer dizer, o ponto é que há outras coisas, talvez mais fundamentais, que estejam fora disso. De qualquer modo, se tardiamente Wittgenstein ocupou-se de outras questões e teve algum novo propósito, parece inegável que ele sempre esteve presente, que ele esteve sempre presente no modo singular que o autor tratou o problema da vida. Este algo que a gramática natural e científica não conseguem sequer arranhar. A primeira, porque ofuscou-se com o seu brilho metafísico. A segunda, quer dizer, a filosofia, porque acaba ofuscando-se com o seu brilho metafísico. A segunda, porque retrata friamente apenas o logicamente pensável. Não é trivial, portanto, a enunciação de que o místico não é como o mundo é, mas que ele é. É isso. Obrigado, enfim, pela atenção e estou aberto aí a questões. Ok, muito obrigado, professor Léo. Uma exposição
bastante objetiva e, ao mesmo tempo, bastante significativa, né? Acho que se soma aí a qualidade das reflexões feitas pelo Leandro, pelo Daniel, pelo Edmar, né?